vou explicar como é que faz o cálculo para poder achar a galga das corrediças das gavetas. Então, o que a gente precisa de saber primeiro? Quais são as frentes, as alturas das frentes, qual é o espaçamento entre as frentes, ou seja, aqui a gente vai usar uma galga de 3 milímetros. Então, entre uma frente e outra, a gente vai ter 3 milímetros de vão, certo? Então, aqui vai ter uma, aqui vai ter outra, e a última vem aqui em cima. Certo? Então, a estrutura do gaveteiro pronta tem que estar com essa aparência. Esse gaveteiro, a primeira frente, ela fica alinhada com a parte de baixo do gaveteiro. Isso pode variar se for na parte interna de, por exemplo, gaveteiro de armário. Às vezes você tem um trilho de porta de correr na frente, então a gaveta ela não pode ficar lá no fundo, ela tem que ficar um pouquinho mais para cima para poder evitar qualquer obstáculo que tenha à frente. Nesse caso aqui, a gente vai considerar a frente mais a sua galga para a próxima frente. Então aqui a gente faz um risco para a gente saber aonde que a frente vai pegar. E esse processo se repete nas outras duas frentes. Então a gente vem aqui, bota a outra, risca aqui, bota a galga. Isso aqui nem sempre é fácil de fazer, como eu estou fazendo aqui não. Então não necessariamente vocês vão conseguir botar as frentes uma em cima da outra, principalmente se as frentes forem grandes. Então o sugerível é medir, fazer a medição mesmo da altura da frente e acrescentar a galga. Depois de marcado, vocês podem ver que aqui está o início, ou melhor, o final da primeira frente e o início da segunda frente. Aqui vem o final da segunda frente, o início da terceira, que sobe até aqui em cima. São apenas 3 frentes nesse gaveteiro. Para que a gente possa se localizar com o início da frente, a gente vai fazer o prolongamento do risco na parte interna do móvel, para a gente poder saber aonde que as frentes se iniciam e terminam. E dessa forma a gente possa calcular a altura das galgas. As gavetas que vão dentro desse gaveteiro, elas estão com o centro da corrediça a uma distância de 7 centímetros da parte do fundo da gaveta. Com isso, a gente consegue descobrir qual que é a altura que a gaveta tem que estar para ela não pegar no fundo, certo? Não ficar assim. E também não passar a primeira frente, ou seja, ficar entre a primeira e a segunda frente, porque senão vocês não conseguem instalá-la no móvel. O próximo passo é você descobrir qual que é a altura da sua corrediça. Nesse caso aqui, a gente tem uma corrediça de 3,5 cm. Ou seja, a metade da corrediça, que é onde os parafusos vão, tem 1,75. A gente coloca a corrediça, a estrutura da corrediça, na parte que já estava parafusada na gaveta, sobra aqui exatamente a altura da galga menos a metade da corrediça. Isso varia de corrediça para corrediça. Tem corrediça que tem 4,5 cm, tem corrediça que tem 3,5 cm e podem ter outras variações. Então, o que é necessário fazer? Sempre pegar a altura do risco central dos parafusos que fixaram a parte da corrediça que vai na gaveta, que é essa, e depois medir a meia altura da corrediça, ou seja, a altura total dividido por 2 da corrediça. Nesse caso aqui, a gente tem uma corrediça leve de 40 centímetros, que a altura dela é 35 milímetros. Então, temos 1,75 de meia altura aqui da corrediça. Então, o tanto que sobra de gaveta na parte de baixo, dá um zoom aqui, ó, é 5,25. Não sei se é possível ver no vídeo, mas é 5,25. O que é 5,25? É justamente os 7 centímetros menos 1,75 da corrediça. Então, a gaveta, para encostar no fundo do gaveteiro, da estrutura do gaveteiro, tem que ter uma galga de 5,25. Se a gente fizer uma galga de 5,25, a gaveta não vai funcionar. Por quê? Quando a gente colocar a galga para poder apoiar a corrediça na estrutura do gaveteiro,
essa altura aqui ela tem que ser maior do que 5,25. A altura da gaveta vai definir qual que é a quantidade de gordura, entre aspas, que a gente pode ter dentro do gaveteiro, entre a base do gaveteiro e a frente, primeira, segunda e terceira frente. Então o que acontece? Temos uma gaveta aqui com a altura de 14 centímetros. A altura de 14 centímetros, ela tem que ficar entre a parte mais inferior do gaveteiro e o início, ou melhor, o final da primeira frente. Que nesse caso aqui tem 19 centímetros. 19 para 14 centímetros são 5 centímetros de trabalho. Se a gente tem 5 centímetros de trabalho, se a gente centralizasse a nossa gaveta, a gente colocaria o quê? 2,5 centímetros de vão para o fundo, o que resultaria também em 2,5 centímetros de vão para a parte de cima da frente. Então, o que acontece? Quando a gente faz o cálculo dessa galga, se a gente botar uma galga de 5 centímetros e 25, a gente não teria folga embaixo, a gente encostaria o fundo da gaveta embaixo. Se a gente quer uma folga de 2,5 centímetros, a gente pega esses 5,25 e soma com a folga que a gente quer dar, que geralmente é calculada como a metade da altura que a gente tem disponível para a gaveta. Então, a gente tem 19 centímetros de espaço para 14 centímetros de gaveta, são 5 centímetros. 5 centímetros dividido por 2 dá 2,5. 2,5 mais 5,25 dá 7,75, certo? 7,75 para dar 2,5 centímetros de vão entre a parte de baixo da gaveta, a parte de baixo do gaveteiro e o fundo da gaveta. Nesse caso, a gente escolheu uma coisa mais redonda, que é uma galga de 7 centímetros. Então, a gente vai ter de folga para o fundo da gaveta, seria o quê? 5,25 menos 7 centímetros, que dá exatamente a altura da nossa corrediça, 1,75. Sabendo que, para a gente deixar 1,75 de sobra debaixo do gaveteiro até o início da gaveta, se a gente assumir a mesma distância entre o início da frente e o fundo da gaveta, a gente sempre vai ter o espaçamento de quanto? De 1,75. Só que a frente desse gaveteiro começa lá embaixo. Então, quando a gente for medir essa segunda frente aqui, a gente vai ter um pouquinho mais de gordura, que é justamente a referente com a base do gaveteiro, que tem 1,5 centímetro, ou seja, 15 milímetros. Então, se antes a gente tinha 19 centímetros de vão e 14 centímetros de gaveta, dando 5 centímetros de folga, no segundo andar, que não tem nada que atrapalhe a gaveta na parte de baixo, a gente vai ter 1,5 centímetro a mais, ou seja, a gente vai ter 6,5 centímetros de folga entre o tamanho da frente e o tamanho da gaveta, que a gente consegue definir pela altura da frente. A altura da frente aqui, ó, tem 20 centímetros, ponto 4, praticamente. 20,4 menos 14 dá 6,4, que daria mais ou menos próximo do que eu falei, de 6,5. Então, se a gente fizer o espaçamento na parte de baixo de 1,75, da mesma forma que foi o primeiro, a gente vai sobrar na parte de cima da gaveta os 6,4 menos 1,75. Que aí agora de cabeça eu não vou conseguir fazer tão rápido. Mas vai dar um espaçamento bastante razoável na parte de cima da gaveta. E a última gaveta que mora o perigo. Como a gente passa à frente, ela vai iniciar aqui e finalizar aqui tem 3,5 centímetros. Então, para que essa gaveta não encoste na testeira, a gente precisa de deixar essa folga frontal superior aqui de no mínimo 3,5 centímetros, certo? Para isso, se a gente deixar, considerando que a gente tem 6,4 centímetros de diferença entre a frente e a altura da gaveta, vamos fazer uma continha rápida aqui, 6,4 menos 1,75.
Então a conta dá 4,65. É claro que eu parei o vídeo para fazer na calculadora para não errar, né? Então vocês podem fazer da mesma forma. Então 4,65 centímetros seria maior do que esse vão aqui de cima, que dá 3,5. Olha lá. Se dá 3,5 essa parte de cima, se a gente ficar com uma folga de quase 1 centímetro a mais, não tem problema algum. Por que eu estou falando isso? Para a gente usar a galga de 7 centímetros sempre em relação ao nível de baixo que a gente quer dar a distância da corrediça. Então, nesse caso aqui, eu vou pegar a galga de 7 e vou nivelar com a parte de baixo da frente, da segunda frente e também da terceira frente, para que seja o nível de baixo da corrediça. Aqui eu estou com a galga, filma aqui de perto, ó. A galga está dando a distância entre o fundo, o fim da frente e o início da corrediça. Porque aí a nossa gaveta deve iniciar com o fundo aqui e subir 14 centímetros. E vai acabar aqui. O que nos impede de ter um problema na parte de cima do móvel, que seria a gaveta pegando na testeira. E aqui na parte de baixo a mesma coisa. Então se a gente tem lá 5,25, 5,25 seria o fundo da gaveta aqui. E ela sobe 14 centímetros, ela terminaria nessa parte aqui, ó. Sobrando aqui, ó, 4 e uns quebrados, 4,5 praticamente. Então o que acontece? Qual que vai ser a altura da nossa galga? Essa é a pergunta. Que a gente precisa da galga para poder montar o gaveteiro de uma forma padrão. Lembrando, toda galga que for usada para apoiar a corrediça precisa de passar no paralelo da serra. Porque senão você pode ter um lado torto e aí a corrediça fica torta no móvel e a gaveta emperra e não funciona direito. Então, para a gente calcular a altura das galgas, você vai pegar o risco que está aqui da corrediça de baixo até o risco da corrediça de cima e tirar a altura da corrediça de baixo, porque ela vai ser instalada aqui para você colocar a galga, certo? Então, se a gente tem aqui 19 centímetros menos 3,5, que é a altura da corrediça, dá 15,5, certo? Se eu não fiz a conta errada de cabeça, 15,5. Então o que acontece? A primeira galga é de 7 centímetros, a segunda galga é de 15,5 e a terceira galga a gente vai descobrir agora. Entre esse risco e esse risco temos 21 centímetros. 21 centímetros menos 3,5 dá 17,5. Então, a primeira galga é 15,5, ou melhor, a segunda galga, né? Que a primeira galga é 7. A segunda galga 15,5 e a terceira galga 17,5. 1 centímetro nessa galga aqui, automaticamente esse nível aqui já cai de 1 centímetro, certo? A gente poderia fazer, por exemplo, uma galga de 16,5 aqui. O que daria o seguinte, essa galga aqui subiria 1 centímetro, então a folga embaixo que sobraria, ao invés de 1,75, passaria para 2,75. O que a gente tem de sobra aqui de espaço, né, que tem mais de 4,5 centímetros aqui, ó, então ela subiria 1 centímetro, não teria problema. O que eu estou falando que subiria 1 centímetro, gente, é a gaveta, tá? A gaveta ela vai estar aqui, ó, instalada na corrediça. Se eu botar a galga de 15,5, ela vai estar aqui. Se eu botar a galga de 16,5, ela vai subir 1 centímetro. O que não afeta o nosso gaveteiro, certo? Considerando isso, se a gente, ao invés da gente botar duas galgas de 15,5 e 17,5, a gente pode usar uma galga de 16,5, tanto para a primeira quanto para a segunda. Porque na hora que você subir esse nível de 1 centímetro, automaticamente essa galga que antes era de 17,5 cai para 16,5, que é a altura que a gente já tem no segundo andar. Deu para entender, gente?